livro do profeta Isaías, no capítulo 51, nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Ouve-me, vós, que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Amém? É isso que você leu também? Então eu vou ler pela segunda vez só o versículo 2. Ele diz assim: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Amém? Coloca a tua Bíblia agora sobre o teu assento, fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos sobre o teu coração e fale para Deus agora, com as tuas próprias palavras, o que você veio buscar na casa do Senhor nessa noite. Fale para Deus como está o teu coração, entregue agora a tua ansiedade, a tua preocupação, aquilo que você ainda tem para resolver nesse dia, nessa semana. Se abra agora na presença de Deus e fale para Deus que você está aqui para glorificar o nome dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Mas vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Aplauda forte. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Toma o teu assento, toma o teu assento. Agora sim você pode sentar. Eu quero que você olhe bem nos olhos dessa pessoa que está do teu lado e fale assim para ela: não converse comigo. Tá bom? E você também não converse com essa pessoa. Deus, ele tinha promessas para o seu povo. Ele fala aqui no versículo 3: porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados. E o principal, e fará o seu deserto como o Éden. Ele estava prometendo para o seu povo que tiraria aquelas pessoas da dificuldade. O povo de Israel sofreu muito por causa de seus pecados. E aquelas pessoas, elas passavam por tantas dificuldades que elas já estavam incrédulas, não acreditavam mais que poderiam sair daquela situação. Não sei se é o teu caso. Eu não sei até mesmo se você está passando dificuldades ou um deserto. Há pessoas que não acreditam mais que podem sair dessa situação. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não crê, se você realmente acha que não vai sair, não vai sair mesmo. Só sai de uma condição, só sai do deserto e recebe a bênção de Deus aquele que crê. Se você não crê, não pode viver as bênçãos de Deus. Então Deus queria o quê? Que aquelas pessoas crescem. E qual é o exemplo que ele vai dar? Vai dar o exemplo de Abraão. Ele fala: olha, lembrem-se do Abraão, lembrem-se da Sara. Quem eram essas pessoas? Nós sabemos hoje que o Abraão é o pai da fé. Mas de onde essa pessoa saiu? Por que que ele era, naquela época, há milhares de anos atrás? Porque o livro do profeta Isaías foi escrito muito antes da época de Jesus Cristo. Nós vamos saber o porquê. Por que que Deus, através da boca desse profeta, ele estava mostrando para aqueles homens que teriam sim como sair daquela situação, e mostrou o exemplo de Abraão. Por quê? Ele usou esse exemplo. Nós vamos compreender tudo isso nessa noite, amém? Vamos lá para o livro de Gênesis, onde esse homem nasceu, de onde ele veio. Capítulo 11 aí, livro de Gênesis, procure aí. Gênesis é fácil de encontrar porque é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Ele era filho do Tera. Vamos ver aqui, 11, 26.
entender algumas particularidades da vida desse homem. Por que que ele é conhecido como referencial? Por que que esse homem é o pai da fé? Era o exemplo para o povo de Israel e era o exemplo também para o povo de Cristo. Claro e óbvio que o nosso maior exemplo, quem é, amados? Quem? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é superior e muito a Abraão, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas vamos ver aqui, capítulo 11, versículo 26. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão. Está vendo, amados? Que o nome dele ainda não era Abraão, era só o Abrão, que significa, anote aí, se você puder anotar na tua Bíblia, pai exaltado. Então o nome do Abraão antes era Abrão, pai exaltado. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Quem não se lembra do Ló, que era o sobrinho do Abraão, do Abrão? Até esse momento aqui ele ainda era o Abrão. O Harã, irmão do Abraão, morreu e quem criou o Ló foi o Abrão. E a Bíblia diz assim no versículo 28: E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Foi onde Deus chamou Abrão, Ur dos Caldeus. Numa região chamada Caldeia. Ela já era conhecida e a cultura dela, ela tinha mais tempo do que Egito, Assíria, Fenícia e Grécia. A cultura desse povo já era conhecida. O dos caldeus. Quando fala caldeus, você se lembra de quem? De quem? Todo mundo de uma vez? Não. Os babilônios. Mas o caldeu era simplesmente uma pessoa que morava em uma dessas regiões da Caldeia. E uma dessas cidades, um desses países era a Babilônia, uma das mais conhecidas. Os historiadores dizem que essa região, amados, era muito fértil naquela época, porque ela ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Naquela época, porque hoje essa região é totalmente deserta. É a Mesopotâmia. Vamos ver aqui algo mais. Nós vamos conhecer um pouco desse homem. Por que que ele é conhecido como o pai da fé? E por que que o próprio Deus o tinha como referencial? Será que as pessoas que conhecem você entendem que você é um referencial de cristão? Nós devemos ser, sim. Se alguém for falar de cristão na tua rua, se alguém for falar de uma pessoa que dá bons exemplos, você tem que ser a primeira pessoa. Não pode ser um mau referencial. Esse homem aqui era conhecido como um bom referencial. Um exemplo. Olha aqui, capítulo 7 do livro de Atos, versículo 2. Diz assim: E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Está vendo aqui? Já tem Abraão. E Abraão, amados, significa pai de uma multidão. Coloque aí. Pai de uma multidão. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, Babilônia, é tudo uma região só. Então, o Abraão, amados, ele saiu da Babilônia. Ele era um babilônio, mas tem algo importante também na vida dele. Vamos voltar para o livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 30. Tem algo a mais para falar aqui da vida dele, para você entender como essa pessoa é um referencial, saindo da Babilônia. Capítulo 11, versículo 30. Olha como é importante isso aqui também, amados. Quem já encontrou? 11:30. Diz assim: E Sarai foi o quê? Estéril e não tinha filhos. Sarai, amados, a esposa do Abraão, que no futuro seria a Sara, esse nome aqui significa princesa. Então, outra particularidade do Abraão, ele nasceu nessa cidade de Ur dos Caldeus, nessa região. O pai dele era o Tera, a esposa dele era a Sarai, e a Sarai era o quê? Estéril. Outra coisa importante também sobre o Abraão,
Está no livro de Josué. Josué 24, versículo 2. Diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naó, e serviram a outros deuses. O que é que simboliza isso? Que a família de Abraão era uma família idólatra. Ele vinha da Babilônia, a sua esposa era estéril, e a família dele era uma família de idólatras, era uma família de pessoas religiosas, mas Deus o escolheu, e ele já estava morando em Harã, não estava mais em Ur dos Caldeus, ele já tinha saído daquele lugar junto com seu pai e a sua família, estava morando em Harã, e naquele lugar foi onde Deus chamou ao Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse versículo aqui, eu acho que você já está careca de, com respeito aqui ao amado Amaral, aqui. Você já está careca de ler, né? Mas é muito importante isso aqui. Com respeito aos irmãos, nosso amado pastor André ali também. Diz aqui, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra. Que terra era essa, amados? Onde ele estava, né? Sai da Babilônia. Da tua parentela, porque a família dele era idólatra, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga graças a Deus por isso. Antes de nós falarmos sobre o Abraão, continuarmos. Você sabia que essa bênção está sobre as nossas vidas também? Aquele que te abençoar vai ser abençoado, mas quem se levantar contra você, aquela pessoa vai cair. Porque aquele que se levanta contra uma pessoa de Deus, está se levantando contra Deus. O que é que significa isso para mim e para você? Que as pessoas que estão ao teu redor, amados, mesmo que não conheçam a Deus, são beneficiadas por causa da tua fé. Quando você está em uma determinada empresa, aquela empresa começa a prosperar, começa a crescer. Por quê? Porque você trabalha lá. A bênção de Deus está sobre você e vai beneficiar as pessoas que estão ao teu redor. Vai trazer o quê? Benefícios até mesmo de salvação. Porque a própria palavra diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora também tem o outro lado. Se alguém se levanta contra você, aquela pessoa cai. O próprio Jesus falou: se alguém der pelo menos um copo d'água a um servo de Deus e reconhecer você como servo de Deus, aquela pessoa tem um presente, tem um galardão de Deus. Tá certo? Então, ele promete que vai abençoar o Abraão. E de ti farei uma grande nação. Preste bem atenção. Como faria uma grande nação se a esposa dele era estéril? Por isso ele lembrou aquele povo: olha, lembra do Abraão. Quando eu fiz uma promessa ao Abraão, a esposa dele era estéril, e eu cumpri a minha promessa. As promessas de Deus para nossas vidas vai depender do quê? Da nossa fé. E a fé vai gerar o quê? Obediência. Uma coisa não pode vir antes da outra. Você só vai obedecer a Deus se você tiver fé. O que foi que ele fez? No versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. 75 anos que ele conviveu junto com a sua família. Seria fácil? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas são incrédulas. Não é que o Abraão desprezou a sua família, nada disso. Porque quando você é um servo de Deus e você ora pela tua casa, Deus faz a obra também. Mas seria necessário nesse momento, porque a promessa é para o Abraão, e a partir dali Deus faria grandes coisas e abençoaria o mundo.
E essa promessa chegou até cada um de nós. Vamos ver aqui. Eu quero que você vá para o Novo Testamento, no livro de Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, você sabe muito bem que fala a respeito da fé. E há muitos exemplos de pessoas que usaram a sua fé. Mas Abraão é um exemplo muito forte. E o escritor de Hebreus usou o exemplo de Abraão. Aqui no capítulo 11, no versículo 8. Hebreus, no Novo Testamento. Alguns falam que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Outros até acreditam que foi Apolo, mas ninguém realmente sabe. Eu acredito que foi o apóstolo Paulo, por causa da maneira, da escrita dele, a maneira que ele se comunicava. Mas ninguém sabe. Capítulo 11, versículo 8. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara, que significa princesa, ou então princesa mãe dos príncipes também. E a Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém? Então o escritor de Hebreus, ele realmente, você viu que lá em Isaías eles se lembram do Abraão, e agora o escritor de Hebreus também fala: olha, a promessa para o Abraão, quando ele recebeu, a esposa dele era estéril, e Deus prometeu que daria uma nação, uma multidão, e ele cumpriu. É tanto que o povo judeu cresceu demais, amados. E hoje, nós que somos a igreja, somos filhos também na fé do Abraão, porque vivemos pela fé. E se a Sara fosse olhar para as circunstâncias, ela não ia viver o seu milagre. Da mesma forma, amados, se você for olhar para as circunstâncias, se você for olhar para a tua dificuldade, você não vai viver o teu milagre. Porque quando o nosso amado Isaque nasceu, Isaque significa riso, ela tinha 90 anos de idade. O Abraão já tinha 100 anos. Ninguém acreditava mais, mas o Abraão não desistiu. E de Isaque começou a crescer uma grande nação. Depois de Isaque, depois Jacó. Jacó teve 12 filhos e aí a coisa aconteceu. É tanto que a nação de Israel existe até hoje, não é isso? Vamos ver aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, essa fé do Abraão gerou a obediência. Você só vai demonstrar a tua fé com obediência. Ah, eu confio em Deus, mas você tem obedecido a Deus? Eu quero até mesmo que você pergunte para essa pessoa que está do teu lado. Você vai olhar nos olhos dela. Primeiro você vai perguntar: você tem fé? Aí depois você pergunta: mas você confia? Você obedece? Pergunte aí, espere a resposta. Espere a resposta dessa pessoa aí. Você tem obedecido a Deus? Uma coisa tem que estar interligada com a outra. Não adianta você dizer que tem fé e não obedece a Deus. O Abraão, ele demonstrou a sua fé pela sua obediência. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus. E preste bem atenção nesse versículo: o qual vivifica os mortos
e chama as coisas que não são como se já fossem. O nosso Deus tem esse poder de tirar do nada. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, Ele é o Criador, Ele cria do nada. Uma pessoa da família, da tua família, talvez ele tenha uma enfermidade, o câncer está deteriorando aquele órgão. Aí o que Deus faz? Ele cria um órgão novo e tira aquele deteriorado e coloca o novinho ali, como ele fez com Naamã. Ele com certeza iria morrer. E o Naamã, por ser ele um guerreiro e ter sim condição financeira, ele buscou a sua cura. Mas em todas as portas que ele batia, olhavam para ele e falavam: olha, não tem cura, Naamã, a lepra. Mas um dia ele ouviu que havia um Deus em Israel que poderia curá-lo. E o que aconteceu? Ele viaja para Israel e recebe uma ordem de Eliseu para fazer o quê? Dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Primeiro ele usou a sua fé, mas depois teve que obedecer à palavra. Ele dá aquele primeiro mergulho. Aí quando ele olha para a sua mão, né, que era leprosa, não aconteceu nada. Porque seriam 7. Ele dá o segundo mergulho. Nada. Só aconteceu no 7º. Para mostrar o quê? Que devemos obedecer a Deus segundo a sua palavra. Nós temos que fazer como Ele manda, nem mais e nem menos. Sabe por quê que muitas pessoas, elas não vivem as bênçãos de Deus? Detalhes, pequenos detalhes. Sabia que você perde a bênção de Deus por causa de um detalhezinho? Você não acha importante. Há pessoas que na igreja, elas só chegam depois do louvor. Ela acha que o louvor não tem importância. É um detalhe, não tem importância para ela. O importante para ela é a palavra. Mas você sabe muito bem que o louvor, amados, tem o poder de quebrar muralhas, porque o louvor sempre foi uma arma contra o inimigo. A Bíblia diz que quando Saul, ele estava atormentado por espíritos malignos, o Davi dedilhava a sua harpa e os espíritos malignos. Há pessoas que não acham importante ser dizimista na casa de Deus. Não acham importante. Um detalhezinho tão pequeno. Há pessoas que não acham importante, para elas não tem interesse em se batizar nas águas. Isso acontece também em relacionamentos. Muitos casamentos acabam por quê? Que a pessoa acha que não está fazendo nada de errado, mas o cônjuge não gosta. E você insiste, por quê? Está ferindo a outra pessoa. Aquela pessoa até fala para você: olha, não está legal isso aqui, mas a pessoa insiste. Aí o que é que acontece? Vai ter um momento que vai ter um rompimento, por causa de detalhes. Então você tem que analisar a tua vida espiritual. Por que que muitas vezes você não tem sido abençoado e não tem crescido espiritualmente? É um detalhe, ó, de grande importância, porque é nessas brechinhas que o diabo age. Ele quer só uma brechazinha, uma coisa que você não acha importante. O jejum e a oração é muito importante, é uma arma espiritual. O próprio Jesus, o Filho de Deus, declarou: olha, há castas de demônios que só saem com oração e jejum. E por que que você não acha importante isso? Por que que você não acha importante estar na igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é um grupo, não é só você. Em casa o diabo vai ficar lá no teu ouvido, ó. Então você deve se esforçar e estar na casa de Deus, obedecendo a palavra toda. O que Deus falar para você, você deve obedecer. Não deixe nada de lado. Comece a observar se tem algo que Deus fala para você, que você tem ouvido no altar. Nesse altar, Deus tem falado para você e você parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você não acha importante. É aí onde está o teu grande erro. Vamos continuar aqui. O qual, versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito:
assim será a tua descendência. Olha o versículo 9 aí, você pode até grifar na tua Bíblia. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. A pessoa olha para as circunstâncias. Ele não enfraqueceu na fé e não olhou para o seu próprio corpo. Quando ele falava, amados, que teria um filho, que seria pai de uma grande nação, aí falavam o que para ele? Vai se aquietar, Abraão. Olha a tua idade aí, rapaz. Mas ele creu. Ele sabia que Deus era poderoso. Ele diz assim: pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou. Quem tem uma promessa de Deus aqui, levanta a mão. Você não pode duvidar da tua promessa, tá bom? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando, amados, certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Diga graças a Deus por isso. Então ele tinha essa certeza. Por isso, amados, que o Isaías, lá no capítulo 51, Deus ele vai usar a boca de Isaías e falar: lembra do Abraão. O Abraão saiu da Mesopotâmia, tinha uma esposa que era estéril, a sua família era idólatra, tinha 75 anos quando saiu de Harã, mas ele creu nas promessas de Deus, e Deus o usou poderosamente. Vamos ver mais uma vez, livro do profeta Isaías, vamos ler de novo, capítulo 51. Agora você vai entender por que ele falou isso. Por que Deus, usando o profeta, falou isso para aquele povo. Capítulo 51, versículo 1, ele diz assim em primeiro lugar: ouve-me, ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha, de onde fostes cortados, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Ele fala: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque, preste bem atenção, ó, sendo ele só, o que é que significa isso? Não tinha filhos. Como ele ia crer numa promessa que a partir da vida dele Deus traria uma grande nação, se a esposa dele era estéril? Como ele poderia crer numa promessa como essa? Mas mesmo assim, ele creu. Ele é um exemplo para mim e para você. É um grande exemplo. Mas como eu falei para você, o nosso maior exemplo é Jesus. Mas esse aqui também é um grande exemplo para nós. E o apóstolo Paulo, eu quero finalizar na carta do apóstolo Paulo, Romanos, no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 22. Você também que está me ouvindo em casa, ou no trabalho, ou então no teu automóvel, na condução, você tem que usar mais a tua fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Capítulo 4, a partir do versículo 22. Pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Diga graças a Deus por isso. Então, aquilo que aconteceu com Abraão não é de exemplo apenas para aquele povo, serve de exemplo também para cada um de nós, que um dia Deus ele vai cobrar essa tua fé. Será que você tem crido naquele que deu o seu próprio filho? Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas aquilo que Deus prometeu para aquele povo, eu vou ler de uma forma rápida: porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Então a promessa de Deus é transformar o teu deserto como no jardim do Éden. Essa é a promessa de Deus. Agora, só vai viver essa promessa
aquele que colocar em prática a sua fé. E a fé, como nós ouvimos nessa noite, ela vai requerer o quê? Obediência. Não existe, amados, você falar que tem fé sem obedecer a Deus. Ah, pastor, eu tenho fé que vou deixar de fumar. Mas se você não obedece a Deus, você vai passar a vida toda fumando. Eu tenho fé, pastor, eu estou quase salvo. Ou você é uma coisa ou é outra. Não existe de quase salvo. Ou quase eu vou fazer algo. Você quer as bênçãos de Deus? Obedeça ao Senhor, porque a promessa dele é que tirará a situação de deserto na tua vida e você vai viver lá como no jardim do Éden. Isso depende também de você. Deus, ele quer isso sim, mas vai depender de cada um de nós. Se você crê, você vai viver as promessas de Deus. Amém? Fiquem todos de pé e vamos aplaudir bem forte. Mas aplauda forte. Aplauda forte. Graças a Deus. Feche teus olhos então. Feche teus olhos.